Olá, amados. Mais uma vez aqui quero hoje trazer uma reflexão aos nossos corações. Quero ler um texto com vocês hoje que está no Evangelho de João, segundo João, capítulo 4, do verso 7 em diante, que diz assim: Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e lhe disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Até aqui. Quero hoje trazer uma mensagem para nós sobre um assunto que gera em nós meio que um comichão, e até mesmo um pesar no coração. Nós, como cristãos, como servos do Senhor, e até às vezes como não cristãos ainda, mas que amamos a Deus de alguma forma, tentamos pelo menos expressar isso, apesar que amar a Deus é viver em santidade para Ele, tendo a certeza de guardar os mandamentos dEle, porque a Bíblia diz que se amarmos ao Senhor, nós guardaremos os mandamentos dEle. E muitas vezes, como essa mulher aqui, relatada no Evangelho de João, que vinha de uma cidade distante para poder pegar água ali naquele poço, e tinha aquela fadiga do dia a dia, aquela fadiga de ter que se deslocar aquele lugar, descer a água e carregar, voltar com um peso nos ombros, com um fardo sobre os ombros para sua casa. E assim somos nós, às vezes, saímos do nosso lar com aquele pecado escondido, sem a vontade nenhuma de confessá-lo. E temos que ir em algum lugar para poder esparecer a cabeça. E quando voltamos com um fardo pior. E ao chegar ali, ela se encontra com ninguém mais do que o próprio Jesus. E nesse encontro, ela é marcada pela presença de Jesus. Ela, por um tempo, se assustou porque, como era de costume, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E ela logo indaga para Jesus: por que esse homem fala comigo? Eu imagino que no coração dela, mesmo sabendo, porque eu creio que ela sentiu a presença de Jesus ali, a presença da gloriosa unção de Jesus ali naquele momento, porém ela, voltada um pouquinho para os seus afazeres e também para o fardo que ela tinha que carregar, ela pergunta para ele por que ele estava falando com ela. E Jesus vai ali conversando com ela e pede para que ela dê água para ele. Eu fico a pensar, será que Jesus tinha sede naquele momento? Ou será que Jesus foi ali somente para comprar comida? Jesus sabia que aquela mulher precisava dele. Jesus sabia que ele iria encontrá-la ali. O motivo maior de Jesus se deslocar não foi a necessidade humana. Naquele momento ele via aquela mulher como Deus. Como Deus, assim como ele olha para nós como Deus hoje. E não nos julgando porque temos um fardo que não conseguimos carregar. E ela, quando Jesus pede água, então ela recusa-se a dar porque ele era judeu. E Jesus diz a ela que se ela conhecesse o dom de Deus e quem estava falando com ela pediria água para ele. E ela é confrontada. Em outras palavras, o que Jesus diz para ela foi: confia em mim, deposita o seu pecado aqui nos meus pés, larga ele, se desfaz dele, eu vou te dar um fardo leve.
E ela logo argumentou: não, é difícil por demais, o senhor não tem nenhum negócio aí para tirar água, o senhor não tem nada guardado aí para tirar água. E ela deu conta de que ela estava sem um alicerce para confiar. Ah, Jesus está ali, tudo certo. E muitas vezes eu e você somos assim, temos aquele pecadinho escondido, aquela coisinha. Sabemos que se confessarmos seremos livres, mas não temos a coragem, por não conseguimos ver uma saída. Achamos que Jesus não vai poder dar jeito nisso. Eu quero trazer uma boa nova para você hoje. A água que Jesus quer te dar é uma água viva. É uma água que não vai te deixar voltar a ter sede para voltar a cometer esse pecado, que está escondido, que está mascarado. Há tempos você tenta viver o ministério, porém o pecado escondido te faz ficar limitado a um lugar simples, a um lugar fechado. E quando parece que tudo vai explodir na sua vida em Deus, de alguma forma volta tudo a acontecer de novo. De alguma forma você fica novamente limitado. E para você que quer, após aquela conversa, Jesus começou a confrontá-la. Depois de dizer para ela: eu tenho o melhor para você, minha filha. Jesus confrontou ela. Deus tem o melhor para você, mas Ele quer confrontar o seu pecado. Ele quer que você pare de casar com outros maridos, casar com o seu vício, casar com a pornografia, casar com a masturbação, casar com a mentira, com a lascívia, com a prostituição, com a inveja. E que você volte para o altar dele. Jesus quer que você case com ele, que ele seja o único noivo. Aquela mulher tinha 5 maridos. Na verdade 5 amantes, porque maridos mesmo ela não tinha. E Jesus disse para ela: disseste bem. O que Jesus disse foi para ela: confessasse o seu pecado. Você fica aí se mascarando com esse pecadinho, dizendo que está tudo bem. E quando Jesus pergunta para você, você diz para ele: Jesus, eu não consigo. Mas não quer tomar uma posição, não quer tomar uma atitude rumo a essa vitória. E Jesus confrontou ela e chamou ela para casar só com ele, para tê-lo como Salvador. E toda aquela história que nós conhecemos, que aqueles que adoram, que Deus procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. E em outras palavras, o que Jesus disse para ela: o Senhor está procurando você, mas o seu pecado não te faz se achar como uma adoradora verdadeira, como uma adoradora que adora em espírito e em verdade. O seu pecado está manchando a sua adoração. Vamos hoje nos levantar, entender que a presença de Deus é simples e pode nos satisfazer. Jesus quer satisfazer o meu e seu coração. O pecado escondido Ele quer lançar fora. Deixa feder. Haverá ressurreição após todo aquele odor fedorento. Mas você precisa tirar a pedra para que Jesus entre. Você precisa tirar a pedra para que Jesus possa gritar: pecado, sai daí, que haja ressurreição. Tirai as ataduras dele, tirai as ataduras desse pecado e deixa Jesus ressuscitar esse bem que existe em você, essa obra que Ele tem para fazer na sua vida. Nós não temos que ficar fazendo coisas para Deus, porque isso não nos leva para o céu. Comece a parar e entender que a presença de Deus se satisfaz em nós. A presença de Deus nos traz um peso de glória. A presença de Deus nos faz parar de olhar para as situações ao nosso redor e ver que Ele pode todas as coisas. O seu pecado escondido não é maior que o Deus que você serve. Olhe para Ele, creia que Ele pode fazer infinitamente mais do que você está imaginando. Não importa o problema, não importa a circunstância, Jesus está olhando para você hoje e está dizendo: filho meu, larga o seu pecado e casa comigo. Deixa eu ser o seu noivo e vem ser a minha noiva, e eu farei de ti uma grande nação. Que o Senhor possa vir sobre o seu coração, que o Senhor possa impactar a sua vida com essa mensagem, e que de alguma forma hoje você se levante diante desse pecado e diga não a Satanás. Deixe de ser um cavalo de Satanás e deixe o Senhor te tratar, porque Ele quer te tratar como príncipe e princesa dele. O Senhor é contigo. Vai nessa força, em nome de Jesus. Deus abençoe.